Essa era a minha vida, estampando as manchetes de jornais, o bandido, o assaltante do sinal vermelho. Mas nem sempre foi assim. Me formei em jornalismo, tinha uma vida econômica muito sólida, porém havia um vazio na minha vida. Resolvi, em determinado momento, ir embora do Rio de Janeiro para São Paulo. E ali em São Paulo, muitas portas se abriram, mas eu percebia que as minhas noites eram solitárias e aquele vazio ele permanecia. Eu queria que alguma coisa mudasse. Como pode alguém capacitado, alguém que tinha uma formação, né, um jornalista, justamente por causa do meu sucesso, eu era convidado para muitas festas. E eram essas festas que me preenchiam, ainda que momentaneamente. E em um desses momentos, eu fui apresentado à cocaína. Eu acabei conhecendo pessoas do crime. De pouco em pouco, aquilo foi consumindo o meu lado profissional, foi consumindo o meu lado econômico. Eu tinha uma casa, 2 carros, e tudo aquilo se transformou em droga. Até um determinado momento que eu me deparei com a minha casa sendo frequentada por pessoas da criminalidade, assaltantes, traficantes, e eles me sustentavam. O lado profissional, ele se defasou, ele se diluiu. Eu comecei a não ter mais rendimento. E foi quando um dia eu tomei uma decisão de fazer um estelionato. E foi a partir dali que foi a minha primeira prisão. Quando eu cheguei naquela prisão, me chamaram na cela dizendo que tinha uma compra, que eles chamam de jumbo. E ali eu fiquei sabendo que quem havia mandado aquilo para mim era um traficante muito conhecido ali de São José dos Campos, o qual eu era o cliente número 1 dele. E a partir dali foi quando eu tomei a decisão de entrar para a vida do crime. E coisa de um mês depois eu acabei saindo em liberdade, mas quando eu deparei por mim, eu estava fazendo assaltos, comecei roubando automóveis, daqui a pouco assaltando mansões no bairro do Morumbi, em São Paulo, e seguindo com sequestros. Me transformei do jornalista Felipe, do publicitário, da pessoa da comunicação, para o bandido carioca. Eu resolvi ir embora para Minas Gerais, pensando em construir uma nova vida, começar do zero. E eu acabei retornando aonde eu me torno o assaltante do sinal vermelho, porque eu comecei a fazer sequestros naquela cidade. Quando eu me vi preso novamente, conduzido à penitenciária, e naquela penitenciária eu acabei me envolvendo com a mulher de um traficante. E naquela penitenciária eu sou jurado de morte. Sabendo disso, eu faço uma fuga, onde 33 presos fugiram. Venho para o Rio de Janeiro e chego em uma casa, onde nessa casa eu recebo a visita do meu pai. E meu pai disse para mim que estava indo para a igreja. Ele disse, olha, eu estou indo na Igreja Universal. Vem comigo, porque lá a sua vida também pode mudar. Eu me desculpei com ele e disse que a minha vida era o crime. E ele, naquele momento, com lágrimas nos olhos, foi embora. Determinado momento depois, resolvi retornar para São Paulo, onde continuei com uma vida de crimes e sequestros e assaltos. Fui preso novamente, aonde dessa vez fiquei 16 anos ininterruptos. Fui conduzido à cela forte. É uma cela escura, aonde chega comida estragada e água racionada. E tem dia que não abrem a água. Eu cheguei a beber a água do vaso sanitário. Meses depois eu recebo uma carta, que foi uma carta enviada pelo meu pai, me pedindo perdão pelos erros dele comigo, quando criança. E
Ao ler toda aquela carta, eu cheguei a uma conclusão, eu pensei comigo, eu falei, olha, se esse Deus pôde fazer justiça na vida do meu pai, ele pode fazer justiça na minha vida também. Procurei saber na carceragem se havia o trabalho da Igreja Universal e que dia era. E eu perguntei, aqui que é o culto da Universal? Aí esse menino falou assim, é assim, amigo, entra aí, senta com a gente, vamos conversar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse, olha, se você tem fé para isso, Deus pode tirar você daqui hoje. Deus pode tirar você daqui quando você quiser. E ele me abre uma palavra no livro de Josué, capítulo 1, onde fala apenas ser forte e corajoso, não temas, porque eu serei contigo aonde você estiver. E aquilo me fortaleceu, me encorajou. Foi onde aconteceu de forma involuntária a minha fogueira santa, porque foi naquele dia, naquele momento, que eu retornei para a cela após a tranca e peguei ali meio quilo da cocaína que eu tinha, do tráfico que eu realizava dentro daquele pavilhão e joguei no vaso sanitário. Eu tinha que abrir mão de alguém que vivia dessa maneira dentro do presídio, com roupa de marca, eu não vivia como qualquer um dentro do presídio. E foi quando eu saí daquela cela com 2 lençóis, o colchão e o travesseiro. Eu não levei nada, ficou tudo para trás. E essa entrega foi concretizada com o meu batismo nas águas. E ter esse entendimento de que eu saía da injustiça para a justiça, que eu saía da brutalidade, da perversidade para algo bom, eu fui tomado por um senso de arrependimento. Eu chorava como uma criança, de soluçar. E ali foi o meu batismo com o Espírito Santo. E um mês depois, eu sou chamado no setor de judiciária da penitenciária. E ali me dão a notícia que eu havia sido promovido ao regime semiaberto. E eu fui procurar saber como aquilo aconteceu. E me explicaram o seguinte, olha, existe uma junta de pessoas que julgam esses benefícios. E todas têm que ser favoráveis, sendo que uma delas não foi favorável, que foi a psiquiatra. E quando uma não é favorável, o benefício é negado pelo juiz. E aí me entregaram um papel, era o laudo da psiquiatra, escrito a caneta pelo juiz, com carimbo e assinatura dele, em cima do laudo dela. E estava escrito assim, dito pelo juiz, considero o laudo da douta psiquiatra um lixo e promovo o sentenciado Luiz Felipe Saldanha de Araújo ao regime semiaberto. Eu acabo sendo completo, abençoado por Deus com uma esposa maravilhosa. E o bacana é que essa esposa, pastor, eu já havia conhecido ela no tempo que eu estava preso. E eu falei para ela, olha, se for de Deus um dia a gente se ver, a gente se reencontrar, vai acontecer. E 8 anos depois, Deus me abençoa, através de um telefonema, nós nos voltamos a falar, e eu perguntei para ela, você casou? Porque eu queria agradecer a ela foi tão bacana comigo, a mãe dela gostava muito de mim, ela já era obreira, e eu perguntei para ela, né, olha, quer casar comigo? Ela falou, eu quero. E Deus preparou tudo de uma maneira maravilhosa. E hoje nós estamos aqui vivendo os sonhos de Deus. Eu tenho meus filhos, são 2 filhos lindos, Maria Eduarda, Luiz Eduardo. A família que eu sempre pedi a Deus, hoje ela existe. E ela veio pelo sobrenatural. Ela veio no altar. Se não fosse ali
o altar universal que foi apresentado à minha vida, eu não sei aonde poderia ter conhecido toda essa mudança, aonde poderia ter alcançado toda essa mudança. Eu precisei chegar ao altar. E no altar, pastor, o véu se abriu.